Pois é, cachorrão, bom dia. Hoje, 25 de abril. Essa música me veio na cabeça, rapaz, porque é o seguinte, meu pensamento estava lá no Xingu, rapaz, na cidade de Altamira. De ontem para hoje rolou a conversa aí sobre a prisão de Collor. Collor foi preso hoje às 4 horas da manhã. O cara estava com as malas prontas, sabe? Ele mora onde? Ele mora em Maceió. Ele estava ele tava com as malas prontas, bicho, indo pro aeroporto 4 horas da manhã e a federal tava de olho nele, bicho. Xandão não é otário, tá certo? Puta que pariu. Aí o cara entregou as mãos, sabe, as algemas, mas eu acho que ele não foi algemado não, sabe? Mas a prisão às 4 horas da manhã, ela pode ser, aí, sabe, legítima, tá certo? Por quanto se poderia esperar que o cara fosse fugir, sabe, de 8 anos de cana, tá certo? Mas quando eu conheci esse cara, tá certo? Era o ano de 89, eu estava na cidade de Altamira, eu tinha acabado de chegar do Amazonas, sabe, com mala e cuia, pelo menos a minha mala é minha cuia, sabe? A minha família tinha ficado para trás, rapaz, 2 filhos e uma companheira na época, certo? Porra, bicho. Aí lá eu me enturmei, rapaz, e conheci um irmão religioso da Igreja Católica chamado Hamilton, certo? E, e assim, tá certo? Quando eu, sabe, eu saí de Altamira, Pichote, entendeu? Aí 5, 6 anos de idade, deixei para trás toda uma história. E a minha história foi se fazendo em 89, eu estava com quê? Com 29 anos, certo? 26 anos, tá certo? 26? Não, deixa-me ver aqui, sim, o quê? Ah, dá 36 anos, bicho, olha, porra, já tava se passadão já, né, porra. E aí eu cheguei lá em 89, sabe, porra, bicho. Aí assim, sabe, advogado com paletó, a carteira de advogado, sabe, e ali, sabe, tinha que chegar para me enturmar, porque quando eu saí da cidade eu deixei para trás aí toda uma história, certo? Eu voltei 30 anos depois, mais ou menos, certo? E muita coisa tinha rolado, sabe? Uma geração que poderia ser a minha ali no interior, sabe? Já tinha aí, sabe, se colocado no mundo. Tinha um cara chamado Acácio que devia ter a minha idade, tinha a Germana, tá certo? E tinha outras pessoas que eu não conhecia. O Acácio eu sabia porque a família dele é uma família da aristocracia rural ali, sabe? Ou urbana, não sei. A família Cássio, entendeu? Não sei bem, não sei, não posso falar muito bem disso aí, tá certo? Mas o cara era bancário do Banco do Brasil. E ali os altamirenses que se colocaram, eles se colocaram dentro de bancos, certo? O Acácio, eu acho que dos poucos aí, o Acácio e a Germana, sabe? Foram um pouco desses aí altamirenses aí, sabe? Que se socaram dentro do Banco do Brasil. E eu acho que foi na gestão do próprio Collor, sabe, que foi oferecido ali um plano de demissão voluntária, sabe, ou qualquer coisa assim, onde os caras recebiam uma oferta aí, sabe, de valores, os caras eram concursados, eu não sei que tipo de concurso eles tinham prestado, tá certo? Mas eles tinham um vínculo aí estável, tá certo? E eles venderam esse vínculo estável para o banco, tá certo? Para se porem a empreendedores aí, eu não sei que fim, sabe, aconteceu com esse pessoal hoje aí. Eu cheguei a encontrar o Acácio aqui por Altamira, perambulando ali pelo comércio ali na zona velha de Belém, sabe? Ali na Padre Utica, ali com a Manuel Barata, qualquer coisa assim, naqueles casarões velhos ali. Eu não sei se ele montou negócio por aqui. Mas em 89 eu conheci o Hamilton, que era um irmão religioso, sabe? E ele me soube, não sei como é que ele me soube, não sei se ele cheirou, farejou, sabe? Que eu poderia ser um cara aí, sabe, de esquerda, qualquer coisa assim, eu não sei. Sei que ele se aproximou e através dele eu me enturmei com o pessoal do PT, sabe? Que fazia a campanha do Lula ali em Altamira, tá certo? E depois esse próprio cara, eu acho que eu falando que eu precisava me estabelecer, estaria precisando de um mobiliário, sabe? Ele me levou lá num depósito de peças mobiliárias, sabe? De móveis velhos ali da pré-lazia, sabe? E ali eu acho que eu escolhi. Eu deveria ter escolhido mesa, mas não sei por que eu não escolhi ali mesas para restaurar, tá certo? E eu sei que eu saí de lá, acho que com 2 cadeiras, sabe? Aí sabe, dessas de escritório, qualquer coisa assim, tá certo? Não sei mais. Mas assim, foi um período difícil, sabe? Que eu fui me adaptando devagar, tá certo? E eu estava lá em Altamira e apoiei a candidatura do Lula, tá certo? Havia um pessoal lá que apoiava o Brizola, tá certo? Tinha um cara lá chamado Pedro Passos e com ele, sabe, outros caras aí, eu acho que não sei se eles eram do Rio Grande do Sul, que apoiavam o PDT, eles amarravam um lenço vermelho no pescoço, eu não entendia muito bem que porra era aquela, mas era uma força forte.
O Pedro Passos, eu acho que ele era da Embrapa, sabe? Eu não sei, assim. Era aí, gente aí, sabe? Do governo aí, sabe? Assalariado do governo. Assim, do governo, não vou falar de Estado, certo? Porque o Estado é outra coisa mais pesada. Eram funcionários públicos, tá certo? E ele se reuniu ali, sabe, para apoiar o Brizola, tá certo? E eu me juntei através do Hamilton com para apoiar o Lula, tá certo? E ali começou, sabe, a minha carreira jurídica ali, minha enturmação, tá certo? Mas como eu falava, quando eu saí de Altamira, sabe, aos 6 anos de idade, talvez, tá certo, para voltar 30 anos depois, a história já tinha passado, o tempo já tinha passado, sabe? A Transamazônica, sabe, já tinha cortado a cidade, tá certo? E ali estava eu numa cidade. A vantagem que me dava ali, sabe, um porto não seguro, era a presença dos meus velhos lá, certo, na época, que me ofereceram a casa deles lá, sabe, para morar, tá certo? E me alimentar também, sabe? Foi assim, um período difícil de adaptação e fui me adaptando, bicho. Isso era ali 89, 90, tá certo? Eu só fui me arrancar de Altamira 8 anos depois, 9 anos depois, fugindo da brutalidade ali do mato, sabe? Porque eu tenho na minha cabeça onde ali, sabe, a civilização em terras de fronteira, e eu considero a periferia como limites de fronteira. Na fronteira, sabe, a vida é perigosa, tá certo? E para ali, para a fronteira, vão todos os tipos ali, sabe? Inclusive pessoas desclassificadas na sua maioria. E eu me achava incomodado com aquilo ali. Ora, veja que eu já tinha fugido uma vez assim, sabe? Larguei o magistério para me meter na advocacia, achando que eu mudaria de turma, tá certo? Mudaria de turma e de novos ares, sabe? E não deu, não aconteceu, tá certo? Porque na área da advocacia é a mesma porra, tá certo? É a mesma brutalidade, tá certo? Mas o fato foi que eu tentei, sabe? Quando eu vi ali, quando eu percebi que eu não tinha mais, eu não tinha, nunca tive espaço ali em Altamira, tá certo? Tinha meus trabalhos, uma advocacia ali, sabe? Que eu fui ali me adaptando, tá certo? E eu não sei que porra foi essa aqui. O computador chamou a atenção aqui. Mas eu sei dizer, bicho, quando já são 8 minutos de vídeo, que foi assim em 89, eu tô falando de 89 porque foi em 89 que eu ouvi falar de Collor, tá certo? Um cara que saiu candidato a presidente da República, sabe? Para barrar o lulismo, certo? O Lula estava começando a primeira candidatura de sua aventura ao poder, tá certo? E ali o Alex falou que eram 9 candidatos a presidente, sabe? Porra, bicho, era gente pesadelo. E dentre esses estava Collor de Mello, que. Como é o nome do Collor de Mello, hein? Porra, bicho. Fernando Collor de Mello. Ainda tem mais um outro nome aí, um outro sobrenome aí. Eu só sei dizer, rapaz, que esse cara aí, sabe, a família dele era uma família de aristocratas, sabe, de oligarcas, vindos ali do Nordeste, das Alagoas, tá certo? E eles têm uma história profunda no mundo da política. E esse cara apareceu aí, rapaz, sabe, apareceu aí, sabe, e ganhou a preferência da Rede Globo. Essa Rede Globo que a gente não pode deixar de falar, tá certo? No mundo da aristocracia, no mundo da oligarquia, tem uns empresários hoje, tá certo? Como na época dos romanos e ali, sabe? Ali vai ver, rapaz, que no tempo ali de Assurbanipal e sabe mais lá quem ali, sabe? Ali na esfera dos Três Rios, tá certo? Sempre foi assim, havia a nobreza. Eu estou assistindo e está clareando muito bem minha cabeça, jogo de Tronos, tá certo? Que me ajuda a ver, são 63 episódios, certo? Eu já assisti 20, tá certo? Mas eu preciso terminar esse trabalho rápido, sabe? Porque é muito repetitivo, sabe? Porra, os episódios vão ali repetindo coisas, sabe? Particularizando situações, particularizando estruturas, particularizando agentes, sabe? Porra, é muita gente, rapaz, é muito ator, sabe? Ator social, sabe? Se interferindo na história, sabe? E assim eu preciso terminar. Mas assim, de qualquer maneira, isso aí reforça a ideia que eu tenho, sabe? De que o mundo ele não se pôs assim, sabe? Pela força do Espírito, de Deus, pelo Espírito Santo, sabe? A gente não se pôs aí, sabe? Sem barba. Como é que tem uma palavra que traduz o cara que sem barba, é imberbe, mas não é bem assim, qualquer coisa assim. Não vem agora, mas não interessa.
Assim, de barba feita, tá certo? Mas não é, bicho, sabe? Nós fomos peludos um dia, sabe? Peludos, feios, sabe? E depois cabeludos, sabe? E sujeitos de mau jeito, com braços longos, pernas curtas. Ou inversos, pernas longas e braços curtos. Assim, todos os tipos, sabe? Porra, bicho. E não foi fácil, não, tá certo? A gente ter hoje aí, sabe? A aparência que tem, seja a aparência corporal aí, sabe? Mestiça, sabe, em todas as suas nuances, tá certo? Nos 101 tons de cinza, tá certo que seja, só para falar assim, sabe, na metáfora, entendeu? Eu só sei dizer, rapaz, que não é fácil. E esse Collor de Mello, rapaz, foi um desses caras aí, sabe? Ele encontrou um caminho trilhado, rapaz, coisa que eu não encontrei lá quando eu cheguei em Altamira, tá certo? Eu cheguei lá com meu paletó, a minha carteira da OAB, sabe? E aí o que me ajudou ali, o primeiro movimento que eu achei foi o Hamilton, tá certo? Que me arranjou duas cadeiras velhas, sabe? Duas cadeiras de escritório velhas aí, sabe? Que eu recuperei para poder montar aí uma sala de escritório, uma sala aí para receber pessoas, conversar com pessoas. Rapaz, eu muito cínico, para um cara podre, sabe? Porra, podre de cinismo. Vê se pode uma porra dessa. Égua, porra, não presta. Mas o fato foi que eu fui varando, sabe? E eu acho que a primeira pessoa que me deu amparo ali, sabe, para começar uma carreira na área jurídica, na advocacia, sabe, foi o Hamilton, tá certo? É a pessoa de quem eu me lembro, tá certo? E hoje, às 4 horas da manhã, o Collor foi preso, tá certo? E o Collor, como eu disse, é um cara da aristocracia, tá certo? 11 minutos de vídeo. É um cara da aristocracia nacional, tá certo? Os familiares deles aí, os antecessores dele, passaram lá pelo Rio de Janeiro, sabe? Tem história de bala e aquela coisa toda. Eu só sei que esse cara governou o país por 2 anos, assim, sabe? Dentro de uma visão direitista, dava vergonha, sabe? Ver esse cara gritando agora em 2022, sabe? Gritando Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro, sabe? Ele ali, sabe? Numa esquizofrenia, sabe? Porra, é foda. Hoje, e o cara foi aí, sabe, preso às 4 horas da manhã. Tá fudido, tá certo? Mas assim, mas deixa eu ir pra cá. Bom dia, Guma, tu estás aí, são 8 horas e 51, 25 de abril, sexta-feira, eu tenho uns processos para olhar, um bocado de coisa para fazer, sabe, eu tenho que viajar, tenho que sair atrás de renda, aquela coisa toda, etc e tal. Bom dia, eu vou adiante, tá certo? Deixa eu ir então, passando aqui pelo o Primatão, tá certo? Primatão que justamente me faz pensar. Veja que eu comecei esse vídeo assobiando uma música, mas antes de falar desse vídeo assobiando uma música, eu quero dizer que ontem, 24, quinta-feira, eu saí, rapaz. Saí para uma audiência mediada, sabe? Numa conciliação aí, numa situação aí, sabe? De direito de família, tá certo? E saí atrasado, o compromisso, sabe? Para mim era às 10 horas, sabe? Quando eu olhei, vim aqui pegar um documento no computador, no Note, sabe? Descobri na notificação, sabe? Da audiência de conciliação, sabe? Que esse procedimento era às 9 horas, sabe? E eram 8h30, e eu tive que sair correndo, pegar um mototáxi, sabe? E esse cara não tem o que fazer, rapaz, esse mototaxista. Foi logo abordando quando a moto se pôs em movimento, sabe, a respeito da corrupção aí no INSS, sabe, essa onda que foi descoberta aí, sabe, e ele quis falar do Lula, sabe, do irmão do Lula. Eu digo, ei, rapaz, para com isso aí, rapaz, não tem nada a ver. E comecei uma discussão ali. Rapaz, o cara pegou o cara errado, sabe, pra pautar, sabe, o assunto aí. Ele pensava que ia me derrubar, não me conhecia, não sabia quem eu era, tá certo? E achava que eu era um cagão aí qualquer, onde ele iria impor. O que me impressiona é justamente isso. O cara é um mototaxista e outro dia eu vi aí com o rabo do olho, sabe, uma live do Horta, sabe, falando dizendo que ele esculhambou com um motorista de Uber, motorista de aplicativo, sabe? E aqui de repente eu, acho que por questões políticas também, e eu de repente me vi aí, sabe, na contingência de ter que esculhambar, sabe, com um mototaxista. Pô, bicho, não foi fácil, sabe? Durante uns 20 minutos, sabe, da corrida, tá certo? Eu me pus aí a falar com esse cara e, e o cara ficou perturbado, sabe? Tinha momento que ele. Para começar, o cara não sabia dirigir no trânsito, tá certo? Rapaz, o sujeito, quando vai dirigindo, ele tem que procurar sempre pela faixa da esquerda, tá certo? A faixa de ultrapassagem, se você tiver condições, tá certo? E o cara querendo ultrapassar pela faixa da direita, eu digo, mestre, não entra no ponto cego, não entra no ponto cego, procura a faixa da esquerda, tá certo? Que é por lá que tu vais. Aí o cara não entende porra nenhuma, como não entende porra nenhuma de política, sei que eu acho que eu derrotei esse cara aí. Mas foi assim, rapaz, sabe? Ele querendo falar mal do Lula a partir do Frei Chico, não vai me derrubar, bicho, olha, não vai comer mais feijão.
Aí, rapaz, ele me levou 20 pratas aí na corrida, não tem problema. Aí na volta, sabe, já depois de ter cumprido o que eu tinha que fazer, sabe, vim para uma via de acesso de ônibus, sabe, ali, sabe, Almirante Barroso, e peguei um ônibus que entrava aqui no meu bairro, sabe, e era um geladão, rapaz, sabe, a COP30 obrigou aí o governante de turno, sabe, o Helder Barbalho, a comprar ônibus aí, sabe, renova a frota aqui em Belém. Eu não sei se o prefeito tem alguma coisa a ver com isso. Eu sei que tem uns ônibus aí, sabe, novos, não sei se são novos, tirados da fábrica, ou se são apenas ônibus reformados que vieram lá do Rio de Janeiro e de outras capitais aí, sabe, que é assim que para cá vem, nós estamos na periferia. E para a periferia vem tudo que não presta, tá certo? Eu só sei que vi num desses ônibus aí, eu adentrei pela porta da esquerda, pela porta traseira, na marra, sabe, quando o pessoal estava descendo. O motorista não se importou, porque assim, aí, sabe, não sei. Não sei, eu estava assim meio desorientado, sabe. Sei que eu entrei pela porta traseira e o pessoal estava assaltando, sabe. Mas assim, o fato foi que eu entrei, fui admitido dentro do ônibus, aí resolvi fazer o vídeo que eu postei ontem, certo, de 12 minutos, tá certo. E a ideia, sabe, o que me chamou a atenção foi justamente essa, de entrar num geladão de novo, pela segunda ou terceira vez, não estou bem certo, sabe? E fiquei assim, sabe, admirado, sabe, dessa situação que a gente procura conforto. Mas o capitalismo não deixa, bicho, sabe? Eu não sei como é que. O capitalismo, se pudesse, sabe, mataria metade da população hoje, sabe? A metade ou talvez 2/3 da população, tá certo? Para equilibrar aí a situação no planeta, tá certo? Porque, porra, tem muita gente, sabe? Eu acho que do ponto de vista deles aí, sabe, no mundo. E é difícil, rapaz, sabe? Tem um pessoal que fica atormentando, sabe, esse pessoal do capitalismo aí, sabe? Querendo igualdade, querendo igualdade. Igualdade econômica, igualdade financeira, igualdade de direitos, sabe? E assim, sabe? Redução de privilégios deles, aquela coisa toda, tá certo? Mas o que está na minha cabeça é isso, tá certo? E foi assim, né? E no Jogo de Tronos, dá para ver. Eu acho que é legal falar de Jogo de Tronos, eu precisava acessar o site. Amanhã eu vejo isso aí, que porra é Jogo de Tronos, e eu vou então fazer uma pesquisa melhor a respeito dos personagens, tá certo? Mas o fato é que eu estava lá, rapaz, em 89, sabe, contra o Collor, e ali, sabe, o que nós tínhamos naquele momento lá no interior, na periferia, sabe, do mundo, tá certo? Dentro da mata, sabe, da mata amazônica. O que tinha ali era uma situação de Jogo de Tronos, tá certo? Onde havia ali os locais, sabe, os comerciantes, tá certo? Que apoiavam o Collor, com certeza, tá certo? Contra os populares, sabe, ali uma meia dúzia de populares, junto com o PT, inclusive, sabe, com quem eu me enturmei. Mas o fato é esse, sabe, eu me enturmei com esse grupo minoritário aí, sabe, do pessoal ali através do Hamilton, tá certo? Aí no fundo o que é que nós temos aí, sabe? Quando o mundo se estabeleceu, eu vou sempre pontuar isso aí, tá certo? Quando o mundo num certo ponto se estabeleceu e o ser humano começou a adquirir consciência, sabe, consciência de si, tá certo? As instituições pararam no governo, tá certo? Como governar a cidade, a polis? Eu estou pensando, quando eu falo em polis, no mundo grego, é claro, tá certo? E quando se fala em governo, a gente está pensando em exercício de autoridade. Os aristocratas, os oligarcas, quando estabeleceram as monarquias, tá certo? Eles exerciam a autoridade particular deles, sabe? Individual, sabe? De cada monarca, tá certo? E a autoridade, ela é um elástico, tá certo? Que parte do 0 a 100, tá certo? Onde ela é exercida com menos força, com menos violência, tá certo? Ela vai até ali a metade, tá certo? 50%. Acima de 50%, essa autoridade se torna autoritarismo, certo? E ela vai então na direção da tirania, tá certo? No tempo dos reis, tá certo? Havia reis aí, sabe? Não tiranos, tá certo? E depois o não tirano se opõe ao tirano, tá certo? O não tirano vai até 50%, o tirano é de 50% para 100%, tá certo? Mas o fato é que o mundo experimentou, a mais das vezes, monarquias autoritaristas, certo? Autoritárias, aí baseado no autoritarismo, tá certo? E assim, quando aí de 0 a 50, o exercício da autoridade é o que a gente pode chamar aí, sabe, de
de um percentual aí, sabe, de apoio popular que se possa dar a esse soberano, tá certo, que faz o governo. Acima disso aí, tá certo, e quando se fala do apoio popular, tá certo, está falando de democracia, tá certo. E acima de 50%, sabe, vai na direção da tirania, tá certo, e a democracia, o apoio popular vai diminuindo, tá certo. Mas o fato é que hoje no mundo, assim, sabe, a essa situação aí, o apoio popular ele vem de assembleias, de conjunto de pessoas reunidas, tá certo? Ali, coisas que os gregos inventavam e chamavam de ágora a essas reuniões, a assembleia, tá certo? Onde ali se estabelecia ali, sabe, umas decisões coletivas, coletivistas, tá certo? E passou-se então a chamar aquilo ali talvez de poliarquia, tá certo? Então a poliarquia se oporia à monarquia. Não sei onde foi que eu vi a politeia, tá certo? Eu não sei se é a mesma coisa, poliarquia e politéia são conceitos equivalentes. Mas o fato é que hoje no mundo o que prevalece são os valores liberais individualistas, tá certo? E põe no mundo aí, sabe, um sistema, um sistema de valores, o sistema de valores liberais na política impõe no mundo da economia um sistema de valor aí chamado capitalismo, tá certo? Que se baseia na atividade de acumulação de riquezas, tá certo? Baseado na ganância, tá certo? Um sistema de ganância que tem por objetivo o lucro, tá certo? E o capitalista, o empresário, é um ser sempre cobiçoso. Aí chegamos num ponto, sabe, quando já são 21 minutos de vídeo, sabe, que assim o mundo hoje ele é governado pelos empresários, pelos corporativistas, tá certo? Econômicos e pela assim apoiado por empresas também de comunicação, tá certo? A comunicação é o trombone, é o bumbo que vai sempre à frente, é o tambor que vai sempre à frente propagando as ideias, tá certo? E lavando a cabeça das pessoas, dos populares para amealhar apoio para facilitar a vida dos empresários, tá certo? De repente, a massa popular vai defender os empresários, ver se pode, tá certo? Empresários que querem aí, sabe, destruir a massa popular. Hoje, como eu falei ainda agora, sabe, pela vontade dos empresários, creio eu, sabe, se pudesse aí, sabe, fazer desaparecer da face da terra 2/3 hoje da população do mundo, sabe, para eles estava muito bom, tá certo? Porque diminuiria, assim, a pressão que se tem com essa COP que tem agora, que vai ser realizada aqui em Belém do Pará, sabe, em novembro, eu creio que os oligarcas aí, sabe, ao invés de virem para cá para discutir soluções, a solução deles seria fazer o que estão fazendo hoje ali, sabe, os sionistas na faixa de Gaza, sabe, onde eu fiz umas anotações aí, sabe, onde já vão mais de 50 mil mortos, tá certo? Outros dizem 70, outros dizem 80 mil mortes, e a maioria deles é crianças, mulheres e crianças, tá certo? E por conta disso, quando se fala das crianças, se está falando de genocídio, tá certo? Tem gente que defende a morte das crianças ali da Palestina, sabe? Ali da faixa de Gaza, porra, é foda. E essa coisa está acontecendo lá e faz lembrar, rapaz, faz lembrar Moisés. Quando Deus quis de Moisés uma prova, de Moisés não, de Abraão, tá certo? Que de Moisés uma prova, tá certo? Deus pediu a Moisés Moisés não, a Abraão, sabe, que sacrificasse o filho dele, Isaque, porque a essa altura como é que chamava ali, sabe, tinha o Isaac mais adiante ele foi chamado de outro nome, como é que chamava? Israel, certo? Então, Isaac tinha. Isso é uma estratégia que eu tenho de memória para lembrar o nome Ismael, eu pensei em Israel, tá certo? O Isaac era o irmão mais novo, ou foi o irmão novo, mais novo, sabe? Que Ismael, que era filho de Abraão, filho de uma escrava, tá certo? Só que o Ismael foi desprezado, jogado no deserto, tá certo? E o Isaac, sabe, filho da Sara, foi que prosperou e deu origem aí, sabe, àquele povo aí, sabe, que foi escravizado no Egito e que o Moisés teve que tirar de lá, sabe? O próprio Moisés é um hebreu, tá certo? E esse papo todo aí, tá certo? E o fato foi que um dia Deus pediu de Abraão, sabe, uma prova de lealdade, uma prova aí, sabe, de confiança, uma prova não sei de quê, tá certo? E pediu o filho dele, sabe, o Isaac em sacrifício. Porra, eu não sei se a Sara ficou sabendo disso, que ela teve, rapaz, a maior luta para parir esse filho, porra, sabe? É que não foi fácil. Aí de repente Abraão, sabe, pega um burro, sabe, sozinho, amarra a lenha, sabe, e sobe a montanha, sabe,
coloca o moleque em cima do monte de lenha, sabe? O moleque era um molequinho, eu não entendia porra nenhuma do que estava se passando, são 25 minutos de vídeo. Eu só sei que Abraão subiu a montanha, rapaz, quando chegou ali no certo ponto, sabe? Ele fez um altar de pedra, sabe? E ali colocou a lenha e tocou fogo. E o moleque olhando e perguntava, pai, o que é que a gente vai assar nessa fogueira? Porra, é foda, mestre, tá certo? Aí de repente Abraão, sabe, amarrou os pés e as mãos do moleque, sabe, como se amarrava um animal ali para o animal não fugir, sabe? Na hora que ele ia degolar, sabe, o pescoço, sabe, do moleque, Deus disse: para, Abraão, para, rapaz, para! Eu tava brincando. Eu só queria saber se tu tinhas coragem mesmo, tá certo? Aí, porra, eu não sei o que é que aconteceu com a fogueira, não sei se o. De repente apareceu ali, sabe, um cabrito, sabe, e ali Abraão, sabe, deu fim no cabrito ali, cortou o pescoço e colocou ali no altar, na pira, para ser queimado. Mas veja, com essa noção aí de altar, de fogo, tá certo? Nasce a palavra holocausto, tá certo? Que tem por ponto aí de referência, sabe, esse incidente aí com Abraão e que sabe que aí sabe que aí cedendo, sabe, partiu para sacrificar seu filho. Então se diz assim, sabe, quando os judeus foram levados ali para aquela situação de opressão por Hitler, sabe, pelos nazistas na Alemanha, onde eles foram confinados em campos de concentração e ali nos campos de concentração, sabe, eles eram assassinados e queimados, sabe, de longe se via a fumaça saindo saindo de, como é que a gente chama, pô, aquela coisa assim, por onde a fumaça sai, de chaminé, sabe, aquela fumaça ali, sabe, fedorenta de gordura, aquela coisa toda, eram corpos humanos, corpos de judeus, sabe, sendo queimados ali, tá certo? E quando eu falo em fogo, sabe, falo em fogo, eu estou falando de sacrifício ao estilo de Abraão, tá certo? Holocausto, tá certo? Holocausto. Holocausto tem a ver com fogo, tá certo? E hoje ali, sabe, o que se faz ali ali na faixa de Gaza, sabe, quando bombas estouram, sabe, e bombas são energia, energias acumuladas ali, sabe, dinamite e outros ali, sabe, os produtos químicos que estouram ali e assassinam crianças e mulheres e adultos e aquela coisa toda, ali, rapaz, na maior carnificina, tá certo? Ao mesmo tempo que quando mata a criança te chama de genocídio, e quando mata, sabe, pratica genocídio e inclui mulheres e adultos ali, tá certo? Se está praticando ali, sabe, um sacrifício na base de fogo, tá certo? Holocausto, bicho, holocausto. Então se diz ali, sabe, que os sionistas hoje estão ali, ó, eles querem retirar, sabe, os árabes ali daquela região da faixa de Gaza, tá certo? E nesse ponto é que a gente fala de limpeza étnica, tá certo? Os árabes são uma tribo, são uma etnia, tá certo? Ali, aqueles árabes ali da Palestina, tá certo? E na medida, sabe, que os sionistas israelenses vão entrando no território na base de fogo, sabe, de fogo de todos os tipos, fogo terrestre, fogo aéreo, tá certo? Eles estão produzindo ali, sabe, limpeza étnica, sabe, holocausto e assassinato de crianças, sabe, genocídio, essas coisas todas, tá certo? Porra, é foda o mundo, bicho, já são agora 28 minutos, tá certo? Então é assim, sabe, esse mundo que a gente vive hoje escroto, tá certo? Porra, bicho, não tá fácil, não. E no meio dessa escrotidão tá lá, rapaz, o Collor sendo preso, eu acho que é o grande fato, sabe, grande fato do dia, tá certo? E eu acho que eu vou ficando por aqui, tá certo? Eu vou deixar o resto aí, sabe, para trás e já chega por hoje, tá certo? Então eu vou falando, sabe? Eu fiz o assobiado que eu tava falando, rapaz, sabe? O assobiado que eu tava falando é de um cara, rapaz, sabe, chamado Fábio Júnior, sabe? Uma música do Fábio Júnior, como é o nome da música? A música. Fiz o maior esforço para lembrar a porra do nome dessa música, Don't Let Me Cry, tá certo? Eu não vou ver o significado, o que significa, porque não significa porra nenhuma, tá certo? Mas eu dizer que é assim, a música Don't Let Me Cry de Mark Davis. Mark Davis é o Fábio Júnior, rapaz, sabe? É uma expressão emocional profunda sobre a perda e despedida, mas também sobre a esperança e reencontro. E por aí vai o papo furado. Baby, don't let me cry. Não me faça chorar, meu amor. Vai te fuder, Fábio Júnior, porra, é foda. Mas assim, tá certo? Eu já saio por aqui pela tangente, porque a música me veio na cabeça, sabe? Eu resolvi fazer esse assobiamento aí. Fábio Correia Airosa Galvão, mas conhecido como Fábio Júnior, tá certo? Porra, é foda. É um cantor, compositor, multi-instrumentista e ator brasileiro, considerado um dos maiores cantores românticos do país e por aí vai, tá certo? Eu não sei como é que eu vou chamar, sabe,
Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo Marques, colocar só Marques, sabe? Para lembrar desse cara aí, Mark Davis, entendeu? Que foi um cara, um ralador aí, sabe? O cara, porra, é foda. Eu ia falar um negócio, mas não vou. Mas é assim, tá certo? São 30 minutos de vídeo, saio aqui do Fábio Júnior, tá certo? Do Mark Davis. Quem é esse cara aqui, esse barbudão aqui? Ah, porra. Não sei quem é Mark Davis, esse cara que aparece aqui. Mas assim, saio fora, tá certo? E vou lembrando que eu tenho aqui, sabe, nesse outro, aqui, sabe, no Chrome, um bocado de assuntos, mas vou deixar para tratar esse assunto depois, tá certo? Então é isso aí, eu vou dizendo então que eu sou o Caboclo Falador, porra, nessa sexta-feira, o título desse vídeo vai ser Mark, tá certo? E quem quiser saber quem é Mark, tá certo? Não é Marx, certo? É só Mark mesmo. Vai verificar que eu estou falando do Fábio Júnior, tá certo? E por isso eu digo, sabe, que meu nome é Caboclo Falador. Quem fala muito dá bom dia cavalo, fala aí um bocado de besteira, fala de Mark Davis, por exemplo, tá certo? Bom dia.